Olá, queridos, mais uma vez com vocês aqui, Pastor João Márcio, para seguirmos o nosso estudo falando sobre ajustar as finanças familiares. Ontem nós começamos a falar sobre esse assunto e tentamos colocar algumas possíveis causas dos problemas financeiros nas nossas famílias. E hoje eu quero continuar nesse tema falando de uma abordagem um pouco diferente ontem, mas trazendo essa compreensão. O que tem a ver a nossa vida financeira com a nossa vida com Deus? Qual é a relação entre a nossa vida financeira e a nossa vida com Deus? Eu posso começar dizendo para você que nesse tempo meu de ministério, eu tenho visto muitas pessoas sendo afastadas das coisas de Deus por causa da questão financeira. Tem um texto que está em Eclesiastes capítulo 5, eu quero começar a meditação de hoje lendo esse texto com vocês, que chama muito a minha atenção. Eclesiastes capítulo 5, a gente vai ler os versículos 10 até o 12, depois 18 até o 20. Olha só o que a palavra de Deus diz. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem, ou as preocupações, né? E qual benefício trazem os bens, ou que benefício trazem os bens a quem os possui? Se não dar um pouco de alegria aos seus olhos, o sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Versículo 18. Assim descobri que o melhor é o que vale a pena comer e beber e desfrutar o resultado de todo o nosso esforço que se faz debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutar e aceitar sua sorte e ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa reflete no fato de que sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do seu coração. Uma coisa que eu tenho visto com muita seriedade, querido, é essa questão da relação nossa como cristãos e a questão das finanças da nossa casa. Porque Jesus, ele levou muito a sério isso. Olha, não é à toa que Jesus ele adverte lá em Mateus 6,24, ele diz, olha, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. E também lá em Timóteo, 1 Timóteo 6, quando o Paulo está falando para Timóteo do dinheiro, ele diz que o dinheiro não é ruim em si, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o dinheiro, querido, ele é uma bênção, se ele for nosso servo, né? Se o dinheiro for nosso servo, ele é uma bênção. Mas se ele tornar-se nosso Senhor, se ele se tornar Senhor da nossa vida, então nós vamos ter uma vida de escravidão, né? Vai ser uma tristeza. Às vezes quando a gente pergunta assim, será que você tem conhecido pessoas que têm se tornado escravo de mamon, escravo do dinheiro? Geralmente essa é uma pergunta que nos constrange ou até traz um certo desconforto, porque ninguém quer ser servo de mamon, escravo de mamon. Mas existe uma maneira simples de observar. Quem tem comandado a vida das pessoas de forma geral? Eu sempre faço uma colocação, dou um exemplo assim. Hoje, quando você vê um casal recém-casado e você pergunta para ele
quantos filhos vocês desejam ter? Geralmente esse casal, na minha experiência, vai dizer 1 ou 2, tá? Essa é a média hoje em dia. E quando você pergunta o porquê que você vai ter essa quantidade de filhos, geralmente existe uma explicação lógica. Esse casal geralmente vai apresentar para você algo como uma justificativa, dizer, olha, por que a gente quer ter menos filhos, por que a gente vai ter essa quantidade de filhos? Porque nós já fizemos um balanço, nós sabemos o valor que é uma escola, nós sabemos o quanto custa a questão da saúde. Em outras palavras, estou dizendo, olha, nós definimos quantos filhos nós vamos ter de acordo com o gasto que a gente sabe que a gente vai ter com cada um deles. Então, você consegue entender o que está por trás? Não é interessante quando a gente pensa assim? Então, esse é só um exemplo, a gente poderia dar vários outros, né? Quem é que determina o que a gente come? Quem determina se a gente vai passear ou não vai passear? Que roupa que a gente usa? E assim por diante. Existem muitas pessoas, queridos, que infelizmente estão sendo governados, estão sendo dirigidos por Mamon. E quando eu penso sobre liberdade financeira, sobre ser escravo de Mamon ou não, para mim existe um teste muito simples e ao mesmo tempo muito forte, que me ajuda a entender se essa pessoa ela está presa ainda em Mamon ou não, se a pessoa é dizimista ou não. Se alguém ainda é cristão e ele tem dificuldade em devolver o seu dízimo, isso quer dizer que ele ainda não alcançou totalmente uma liberdade financeira na sua vida, que Mamon ainda de alguma maneira está prendendo a sua vida. Então, quando eu penso uma vida financeira livre, uma liberdade financeira, eu penso exatamente de uma vida livre do domínio de Mamon. Existem pessoas que tudo na vida delas se resume em dinheiro, tudo se resume em dinheiro, e o que é pior, a maior parte dessas pessoas não desfrutam do dinheiro. Elas são dominadas, escravizadas pelo dinheiro. Essas pessoas não têm paz, essas pessoas não conseguem dormir de noite, essas pessoas são pessoas desconfiadas, elas pensam que todo mundo que está aproximando delas está interessado em pegar o seu dinheiro. Então o tempo todo a vida dessa pessoa gira em torno disso, conversando às vezes com Lúcio e falando de pessoas que ele conhece, pessoas que eram proprietárias de vários imóveis e que viviam como mendigos quase, pessoas que tinham muito dinheiro. Na verdade, essa pessoa era dominada por Mamon, viveu como um mendigo, tendo muito, mas sem desfrutar. Então, se eu posso deixar um conselho para você hoje aqui ganhe muito dinheiro, vá em busca, seja próspero, ganhe muito dinheiro. Isso não é ruim, mas veja bem, não seja escravo do dinheiro. Faça do dinheiro o seu servo. Use o dinheiro de maneira sábia, para o seu próprio bem, para abençoar a sua família, para abençoar o seu cônjuge, para abençoar os seus filhos, para que você desfrute, para abençoar a causa de Deus também, para ajudar outras pessoas. Então faça do dinheiro o seu servo. Eu quero encerrar aqui com algumas expressões bíblicas para você sobre o que a Bíblia fala que você precisa fazer sobre a questão do dinheiro. Primeiro, o dinheiro não é tudo, entenda isso. Lucas 12:15 diz: então lhes disse, cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida do homem não se consiste na quantidade de bens que ele possui. Segunda coisa, vai devagar. Provérbios 13:11, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Seja honesto. Salmo 62:10 diz: não confie na extorsão, nem ponha a esperança em bens roubados. Se suas riquezas aumentam,
não põe o seu coração nelas. E por fim, seja generoso. Provérbios 11:24 diz: a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e cai na pobreza. Queridos, amanhã a gente vai terminar esse assunto dando algumas sugestões práticas para você se melhorar a sua questão financeira familiar. Amém? Então quero orar por você, quero colocar sua vida na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada um de nós, abençoe nossa família, e que cada vez mais a gente possa ser livre financeiramente falando, em nome de Jesus. Amém.